Ok, tá gravando. Deixa eu compartilhar minha tela. Fala galera, eu sou o Matheus, eu sou do time da vice-presidência do Núcleo Campinas e vim falar um pouquinho sobre trabalho remoto, né? O como a gente pode usar o trabalho remoto para potencializar os resultados dentro da nossa EJ. Então, passando o slide aqui. Tá. Então, quando a gente fala de trabalho remoto, a gente olha em diversas frentes, assim, em diversas segmentações. E quando a gente fala de trabalho remoto e olhamos para o indivíduo, trabalho remoto é um processo de autoconhecimento, né? É um processo em que cada pessoa consegue perceber como ela pode ser mais produtiva. Então, onde, como, que hora, que horário ela é mais produtiva ao longo do dia, é, e não ter que depender de estar na sede da CJ, não ter que depender de estar em um espaço físico. É, então, é muito um processo de amadurecimento e de autoconhecimento da pessoa. E é importante dizer que trabalho remoto não é a mesma coisa que home office. Não é trabalhar de casa. Trabalho remoto é você estar em um local e o restante do seu time também estar distribuído por outras localidades, outros locais. Então, é, esse é o intuito, assim, quando a gente começa a falar de trabalho remoto, muitas pessoas já entram em muitas barreiras mentais, né? Então, primeiro ponto, assim, é já quebrar essas barreiras mentais, para que aí a gente consiga potencializar o resultado individual das pessoas, né? Então, muitas pessoas no início têm muitas dificuldades de começar a ter um trabalho remoto, eles sentem a necessidade de ver gente do seu lado, assim, mas nada disso, tudo isso não passa de barreiras mentais que precisam ser quebradas. E aí, quando a gente olha para os times, é, é a mesma coisa, assim. Os times são formados por pessoas e a gente precisa, assim, de direcionamentos para que a gente consiga atuar de forma ágil quando a gente fala de times para obter resultados exponenciais, para potencializar os nossos resultados. Então, como a gente consegue potencializar o resultado dos nossos times, né, trabalhando remotamente? O que muda? Então, o primeiro ponto é a comunicação. Quando a gente está trabalhando na sede da nossa J, a gente tende a ter uma comunicação direta, né? Então, eu estou no mesmo local que você, eu comunico, eu passo essa informação para você, e você recebe no mesmo momento. Isso é chamado de comunicação síncrona, a bolinha do lado direito da tela. É, Porém, quando a gente está no trabalho remoto, muitas vezes, grande parte da nossa comunicação tende a ser uma comunicação assíncrona. O que significa? Eu passo uma informação para outra pessoa, nem sempre ela vai receber naquele mesmo instante, porque nós não estamos no mesmo local, nós não estamos, talvez, online naquele mesmo momento, mas eu estou passando essa informação porque ela é necessária para a próxima pessoa ou para aquela pessoa dar continuidade no trabalho dela ou no nosso trabalho, se a gente for pensar em um time, né, uma célula de um projeto, por exemplo. Então, a comunicação síncrona é aquela que eu passo a informação e a pessoa recebe do mesmo jeito, no trabalho remoto, no mesmo momento. No trabalho remoto, isso acontece quando a gente fala de reuniões, por exemplo, a gente está falando de reuniões, eu estou passando uma reunião virtual, estou passando uma informação para as pessoas do meu time e eles estão recebendo naquele mesmo momento. Porém, grande parte da comunicação acaba sendo assíncrona, no qual eu estou fazendo meu trabalho, estou fazendo meu job, e assim que eu finalizo, eu deixo um report lá pro pessoal e a pessoa que estiver online, no momento que ela estiver online, a pessoa para a qual precisa ver essa mensagem, ela vai receber no momento dela, assim. Assim como eu falei, uma questão de autoconhecimento pessoal. Então, eu posso me sentir produtivo, por exemplo, de madrugada, mas a outra pessoa do meu time pode se sentir produtiva ao longo da manhã e da tarde, assim. Então, é muito ter esse balanço e saber que respeitar o momento de cada um, né? Então, quando a gente fala de trabalho remoto, a comunicação assíncrona, ela tem que respeitar, assim, os limites de cada um e também ela acaba sendo mais utilizada. E ela é muito boa, assim, quando a gente fala de reuniões ou imersões de projetos, às vezes a comunicação assíncrona ela é muito melhor. Então, antes de uma reunião, mandar materiais prévios para as pessoas irem estudados
sobre tal discussão que vai ter, ao invés de apresentar a discussão lá, muitas vezes as pessoas não têm uma opinião formada sobre aquilo e a discussão não sai, a gente não consegue ter um processo de tomada de decisão. Então, ter uma comunicação assíncrona muitas vezes é benéfica. Informação, assim como eu já falei anteriormente, né, ela deve estar acessível a todos e a todo momento. Então, fiz o meu job, estou fazendo meu job, eu tenho que registrar e deixar isso acessível para todos do time, assim, na verdade, o que eu estou fazendo, qual foi o meu progresso, onde eu parei, quais foram as dificuldades que eu tive, se deu algum problema ou não. Tipo, as pessoas devem ser comunicadas a todo tempo, assim. A gente fala, né, tipo, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? A gente muitas vezes reclama de muitas notificações, mas isso é um processo também, entra no processo do indivíduo, assim, de ter o seu momento e perceber que quando não está no seu momento de trabalhar, ele não precisa estar vendo as notificações. Então, isso já soluciona a questão das notificações, das multi-notificações, né? Então, é isso que eu falei, né, do over-communicate. Então, fale tudo que você tiver que falar, peque pelo excesso, mas não deixe de falar, não deixe de falar o que precisa ser dito. E aí também, no âmbito de times, a gente precisa ter direcionamentos. Então, como uma organização, uma empresa júnior, nós temos o nosso propósito e temos a nossa visão para aquele ano, para aquele triênio, por exemplo. E a partir dessa visão, a gente quebra ela, pensando numa visão de um ano, para o final do ano, nós quebramos ela em OKRs trimestrais ou o sistema de gerenciamento de metas que vocês tiverem de forma trimestral, de médio prazo. A partir daí, a gente começa a quebrar esse direcionamento em planejamento mensal, planejamento semanal, planejamento diário e também no Pomodoro. Pomodoro é basicamente o que eu vou fazer nos próximos 25 minutos pela EJ, né? Pomodoro é aquela técnica que você trabalha por 25 minutos, descansa 5, trabalha mais 25, descansa 5, até o período, até dar o seu timing, assim, de trabalho. É muito importante no trabalho remoto que esses direcionamentos sejam muito claros, assim, né? Porque você não está na sede da sua J, você não tem lá alguém te monitorando ou cobrando, então é muito importante que cada um do time, assim, consiga ter isso muito bem claro. Mas aí qual o papel da diretoria nisso, né? Então, as diretorias muitas vezes trabalham, quando a gente pensa em times ágeis e agilizar e potencializar os nossos resultados, a diretoria não tem que ser aquelas pessoas que tem que estar assim, monitorando em cima de todos os membros, né? Alguns membros realmente gostam e preferem ter um acompanhamento mais próximo, mas assim, quando a gente fala de times ágeis e potencializar mais os resultados, o ideal, assim, que a gente olha é que a diretoria tem que setar os OKRs trimestrais, então olhar para a nossa visão, que muitas vezes é construída com todo o time, né? A visão é construída com todo o time, só que a diretoria é responsável por pegar aquela visão e, por meio de um olhar estratégico, quebrar isso em objetivos trimestrais. Por meio desses objetivos trimestrais, ela consegue repassar também, junto com gerentes ou líderes de time, etc., um planejamento mensal do que precisa ser feito para que no final daquele trimestre o objetivo seja alcançado. Tudo isso à distância, né? Tipo, não pensando remotamente, né? Não precisando estar presente. E aí, a partir daí, há um planejamento semanal, diário e o Pomodoro também dos diretores, né? O que eles precisam fazer para que os OKRs trimestrais sejam alcançados. E quando a gente fala de gerente de projeto e tal, qual o papel deles, né? Então, ele sabe que existe um OKR trimestral traçado, setado pela diretoria, esse é o nosso direcionamento, esse é o nosso balizador. Os gerentes têm muito papel de fazer o planejamento mensal. Então, daquele projeto que está sendo tocado, qual o planejamento mensal para que ele seja bem sucedido. E aí isso geralmente é construído junto com os diretores ou junto com o seu time do projeto, dependendo do cenário ou também da realidade da sua EJ. E aí todo gerente também tem um planejamento semanal para cada projeto, e aí seu diário e Pomodoro do que ele precisa fazer ao longo do dia e ao longo da semana. E dos times, qual o papel dos times? Então a gente sabe que temos os OKRs trimestrais setados pela diretoria, planejamento mensal construído
com diretoria e gerentes. No caso de EJs que não trabalham com gerentes, esse planejamento mensal é feito também pelos times. E aí vem o planejamento semanal e diário. Então, os times do projeto, etc., definem seu planejamento mensal e o seu planejamento semanal, né? Destrincham o planejamento semanal, o mensal em semanas, e aí tem os objetivos daquela semana, para que elas sejam atingidas. E é muito importante que o indivíduo de cada time tenha muito bem claro seu planejamento semanal, seu planejamento diário e o seu Pomodoro. Então, sabendo seus pontos durante o dia de maior produtividade, ele saiba utilizar isso para que ele consiga ter maior progresso. E assim, quando a gente fala de trabalho remoto, utilizem muitas ferramentas. É, não, não existe assim tantas barreiras assim quando a gente olha, quando a gente está cercado de muitas tecnologias. Então, reuniões, a gente pode fazer reuniões pelo Google Hangouts, a gente pode fazer reuniões pelo Zoom, ferramentas de comunicação. Eu super recomendo o Slack, eu geralmente não recomendo o WhatsApp, mas eu sei que a realidade de algumas EJs prefeririam o WhatsApp. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas utilizem muito, assim, principalmente na parte de comunicação, over-communicate, passe tudo que precisa ser falado, deixe toda a informação disponível, tanto aqui quanto no seu drive da EJ, assim, nos documentos que vocês estão trabalhando, deixe tudo registrado, porque é muito importante para que a outra pessoa do time que está em outro lugar e não está no mesmo lugar que você, entenda o que você fez, saiba o que foi feito e saiba o que ela precisa fazer a partir de agora. E o Pipefy também, quando a gente fala de gerenciamento de tarefas, é muito importante, assim, estar sempre registrando tudo no Pipefy, para que, assim como eu falei, as informações estejam acessíveis a todos. Outra ferramenta muito importante, assim, muito legal em times remotos é um Daily Scrum. Então, técnica simples, assim, de diariamente ou num período determinado por vocês, 2, 3 dias no máximo, você responder tais perguntas, né? O que eu fiz no último dia, o que eu vou fazer hoje, em que preciso de ajuda. É muito importante, eu gosto muito do quem precisa de ajuda, porque você já notifica a pessoa de que ela vai precisar me ajudar, assim, e ela já inclui no planejamento diário dela que ela vai ter que me ajudar com aquela etapa do projeto, por exemplo. E por fim, algumas dicas assim muito importantes, muito legais assim de serem passadas. No trabalho remoto, tenha diretrizes claras. Então, tenha o seu papel, tenha qual o direcionador que a sua EJ tem que ter e que vai direcionar todas as pessoas daquela EJ, né? Então, defina a rotina do time. Então, temos times de projetos, então saiba quando cada um é mais produtivo, saiba quando cada um vai operando, estava realizando seus jobs. Então, tem essa rotina muito bem clara, rotina de atualização de, é, de KRs, por exemplo, atualização de resultados, daily scrum, tenha isso muito bem claro, para que o time todo consiga caminhar juntamente, mesmo à distância. Seja amigo da tecnologia, bem tech-friend, assim, utilize o máximo de tecnologia que você puder, assim, eu deixei alguns exemplos no slide, mas existem inúmeros outros que podem ser utilizados, e mensure o progresso do seu time por meio de resultado, e não por horas trabalhadas. Por isso que é muito importante a gente ter diretrizes claras, que essas diretrizes elas são destrinchadas em resultados-chave. Esses resultados-chave, eles são mensurados de acordo com o seu avanço em relação a esse resultado, não em horas que você trabalhou, porque horas trabalhadas não mensura o resultado que a sua equipe tem, assim. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui nesses contatinhos. E é isso.